Olá pessoal, meu nome é Ingrid Cardoso, sou professora e enfermeira. Hoje estarei ensinando a vocês feridas e curativos no EAD, ensino à distância. Espero que seja bem proveitoso. Vamos começar. Quando a gente pensa em feridas e curativos, antes disso nós temos que pensar em anatomia, para entender como é que funcionam as camadas da nossa pele, os nossos tecidos, para que a gente possa conhecer, possa entender que tipos de ferida pode acometê-lo, qual é a sua densidade, quais são as suas características, suas classificações. A pele, ela começa, na verdade, como o principal, maior órgão externo do corpo, mais pesado também, e ela se divide em camadas, epiderme, derme, hipoderme ou tecido subcutâneo. A epiderme, então, é a camada mais externa da pele. Ela tem sua espessura cerca de 0,04 até 1,5 milímetros e muitas feridas acometem somente a epiderme, que é essa camada mais externa. Logo abaixo da epiderme vem a derme. A derme, ela é formada por tecido conectivo, em meio a uma substância fundamental para isso, para que se conecte à epiderme, e também vai conectar a hipoderme, que é o tecido subcutâneo, ou seja, epiderme de fora, derme mais dentro, e logo após nós temos a hipoderme, que também é conhecida como tecido subcutâneo, que também é conhecida como a camada de gordura da pele, tá? Lá ficam retidas células que auxiliam na manutenção da temperatura. Como vocês podem ver na imagem, nós temos a epiderme logo acima, logo após nós temos a derme e a hipoderme também, que também é conhecida como tecido subcutâneo. Vamos agora conceituar a ferida, porque todo mundo comenta, ferida, mas na verdade o que é uma ferida? Ferida é qualquer lesão que vai interromper a continuidade da pele, tá? Lembrando que a pele, ela é dividida em camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, qualquer lesão que vai acometer qualquer uma dessas camadas, vai perder a continuidade dessas camadas, é caracterizada como uma ferida. E essa ferida, às vezes, ela se estende não somente na pele, ela transpassa a camada da epiderme, da derme, do tecido subcutâneo, podendo chegar até mesmo aos ossos das pessoas. Vamos agora classificar as feridas. Primeiro, quanto ao agente causal, ou seja, o que pode vir a causar uma ferida. Primeira classificação são as feridas incisas ou cortantes. O nome mesmo já é muito sugestivo. São aquelas feridas que são provocadas, são causadas por algum agente pérfuro-cortante, ou seja, alguma coisa que vá perfurar ou cortar o segmento da pele, os nossos tecidos. Normalmente, ela tem um comprimento muito maior do que a profundidade, ela é muito mais extensa do que profunda, essas feridas incisas ou cortantes. As bordas, elas são regulares, ou seja, não parece arranhadura, são bordas muito retinhas e são mais lineares, são mais como se fosse mesmo um corte provocado, por exemplo, por uma arma branca, por uma faca. A parte média desse corte ela é mais funda do que as extremidades, ou seja, incisas ou cortantes são feitas por coisas, por agentes pérfuro-cortantes, coisas que vão perfurar ou cortar. E com isso, elas tendem a ser mais lineares, mais retas. Além disso, elas têm o seu centro mais profundo do que as suas extremidades. Temos aqui uma imagem, bem clássica, ou seja, as suas extremidades são mais rasas, digamos assim, seu centro mais profundo e ela é bem linear. Outro tipo de ferida é a cortocontusa. É similar, à pérfuro-contusa, só que normalmente é causada com algum trauma, por exemplo, um machado. Há também penetração dos tecidos, lembrando que a ferida é isso, é quando tem uma perda de continuidade de tecido. E na cortocontusa também é linear, porém é algo traumático, como um machado que pode ter cortado a pessoa. Temos também feridas perfurantes. As feridas perfurantes são aquelas que são causadas por objetos pontiagudos. Por exemplo, um prego, um alfinete, um vergalhão, A criança, em época de verão, foi soltar pipa na laje, com isso, se feriu com vergalhão.
é uma ferida perfurante. Tem também as feridas transfixantes. Nesse caso, essa ferida ela é muito mais, digamos assim, agravada. Por quê? Porque ela vai atravessar um órgão. E essa gravidade ela vai depender, na verdade, do órgão que foi atingido. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo do vergalhão. O vergalhão perfurou somente a epiderme e a derme. Ou seja, tudo bem, foi uma ferida, porém não tão agravada. Se esse vergalhão tivesse perfurado, tivesse se transfixado, né, uma ferida transfixante, se ele tivesse, por exemplo, acometido a região do peitoral e com isso tivesse chego até mesmo o coração, ou seja, uma ferida transfixante, atravessou um órgão, não necessariamente o coração, mas como qualquer outro órgão, só citei como exemplo o coração para a gente conseguir, né, ter essa visualização. Tem também as pérfuro-contusas, né, que são aquelas que são causadas por arma de fogo, que a gente chama de PAF, né, perfuração por arma de fogo. Então, toda vez que vocês ouvirem um termo PAF, é perfuração por arma de fogo. E é uma ferida pérfuro-contusa, onde pode ter um ou dois orifícios, tá? Como assim um ou dois orifícios? O projétil, né, pode entrar, a bala pode entrar e com isso ficar retida dentro, né, da anatomia do corpo da pessoa. Ou simplesmente ela pode ter uma entrada e uma saída, ou seja, um orifício de entrada e um orifício de saída. Nesse caso, ainda assim, ela é pérfuro-contusa, mesmo tendo dois orifícios, um de entrada e um orifício de saída do projétil. Aqui na imagem, né, nós temos uma pérfuro-contusa, nesse caso, somente com o orifício, somente com a entrada. Tem também as feridas que nós chamamos de feridas lácero-contusas. O que são feridas lácero-contusas? São aquelas que ocorrem por algum esmagamento, alguma compressão ou pela atração de alguma coisa. Como assim? Um acidente de moto. Uma pessoa, né, estava numa rodovia e com isso sofreu um acidente de moto. Não estava com EPI, né, com equipamento adequado, não estava com roupa adequada e com isso teve uma atração da pele, arrancou, né, a epiderme, retirou mecanicamente a epiderme. Com isso, nós chamamos de lácero-contusas. Ou simplesmente, por exemplo, está com um dedo próximo a uma porta e bateu com a porta nesse dedo, esmagou, ou seja, lácero-contusa. Então, feridas lácero-contusas são aquelas que ocorrem esmagamento, compressões ou até mesmo tração da pele, tá? Nessas feridas, elas têm umas características muito interessantes, que onde as bordas, né? Quando a gente fala em bordas, a gente fala ao redor, tá? Ao redor da ferida. As bordas dessas feridas, elas são irregulares, não tem uma regularidade, não é alinhada. E além disso, elas possuem mais de um ângulo, podem ser extremamente desalinhadas numa ponta e no outro ângulo não tanto, tá? Ou seja, elas não têm um alinhamento, elas são irregulares as suas bordas e possuem mais de um ângulo. Por exemplo, também uma mordida de cachorro, de cão, como eu coloquei aqui para vocês. Aqui uma imagem, dá para ver que ela não tem tanto uma regularidade, né? Próxima à região dos olhos, dá para ver isso claramente. Temos também as feridas pérfuro-incisas. O que são feridas pérfuro-incisas? São aquelas causadas por instrumentos pérfuro-cortantes com gume e ponta, tá? Por exemplo, um punhal ou uma faca com ponta fina. Externamente, né, por fora, ocorre uma pequena lesão, mas por dentro há um dano muito maior, ou seja, é como se por fora tivesse uma pequena abertura, porém, por dentro, a abertura é bem maior. Assim, a gente caracteriza uma ferida pérfuro-incisa. Aqui, né, como a imagem exemplifica pra gente. Temos também escoriações, né, que são aquele famoso, entre aspas, ralado, né? Ralou a pele, ou seja, sofreu escoriações. Equimose, né, que é quando tem uma rotura de capilares, que são pequenos vasos sanguíneos que nós temos no nosso corpo, só que não tem perda da pele, ou seja, fica roxo, mas não tive perda de tecido.
E tem os hematomas também, né, que podem ser arroxeados, eles podem ser esverdeados ou até mesmo um pouco mais escuros, né, como na imagem. Agora, saindo da classificação quanto ao agente causal, ou seja, quanto ao que pode vir a causar uma ferida, vamos classificá-la agora de acordo com o grau de contaminação, que é algo que é muito cobrado em provas de processo seletivo, em prova de concurso, tá? Nessas provas, tanto de processos seletivos quanto provas de concursos, essas classificações são muito, digamos assim, requisitadas. Então vamos agora para a classificação quanto ao grau de contaminação dessa ferida. Primeiro vamos começar com ferida limpa. Ferida limpa é uma ferida que não tem infecção, é uma ferida que normalmente é feita em sítio cirúrgico. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma mulher que foi ter uma cesariana, é uma ferida limpa. Houve sim rompimento dos tecidos, ou seja, existe sim uma ferida, porém, essa ferida foi feita num ambiente, num sítio cirúrgico, um ambiente onde foi preservada toda a esterilização dos materiais, toda a esterilização, tentativa, né, de limpeza, de asepsia daquele tecido também. Então, uma ferida limpa é essa, que não tem contaminação. Ela normalmente é uma ferida cirúrgica, não tem contato com o trato digestório, não tem contato com o trato respiratório, com o trato gênito-urinário, ou seja, não tem contato com os tratos mais, digamos assim, contaminados que nós temos no nosso corpo. O risco de infecção de uma ferida limpa é baixíssimo, tá? Raramente ocorre um processo infeccioso naquele local. O risco de infecção é beira de 1 a 5%. É claro que toda a cicatrização de uma ferida vai depender dos cuidados que essa pessoa tem, tanto na troca de curativos quanto com a alimentação, entre outras coisas também, mas que a gente vai citar mais pra frente. Então, ferida limpa é aquela que não atinge trato respiratório, digestório, gênito-urinário, é aquela que não tem infecção normalmente causada por um sítio cirúrgico. O risco de infecção é muito baixo, beira cerca de 1 a 5%.